obviamente que os prejuízos sociais, né, das pessoas, da tragédia, de tudo que a gente acompanhou, são incalculáveis, mas tem também um prejuízo grande financeiro que o Inter está calculando que é em torno de 50 milhões de reais. Isso. A gente sabe, né, que fica até complicado falar isso, porque o estado inteiro está sofrendo, aí todo prejuízo em toda a infraestrutura, né, prejuízo de vidas, né, uma tragédia humanitária mesmo. Nós temos lá cerca de mais de 500 mil de pessoas fora das suas casas, né? Isso é uma tragédia social, né? Então, quando a gente vai falar do futebol, mas o futebol ele também faz parte do setor produtivo, né? Ele tem toda uma indústria que movimenta recursos e que é importante retomar. Então, também a gente, né, precisa, né, falar num momento como esses né, dos nossos prejuízos patrimoniais, que são calculados que podem chegar, sim, a esse montante aí de 50 milhões, aí, contando tudo, inclusive, né, despesas aí com logísticas, que agora, né, a CBF ela já assumiu o compromisso, né, um compromisso com o futebol aqui do Rio Grande do Sul, né, de nos ajudar, mas os prejuízos patrimoniais, eles ainda são, né, eles podem ficar ali entre 30 milhões, né, nós não conseguimos ainda ter esse dado com precisão, né, até porque nosso centro de treinamentos ainda está com água, agora que a água do rio está baixando, né? Agora a água do rio está baixando, então a gente já consegue acessar, a gente já consegue, né, identificar melhor, né, o prejuízo, mas ali foi, né, terra arrasada, perdemos o nosso centro de treinamentos, infelizmente. Tem o prejuízo do nosso gramado, o prejuízo das instalações ali do complexo do Beira-Rio, que ainda, por estar sem energia, ainda não conseguimos fazer a limpeza, que só começará a semana que vem. Então, né, essa é uma estimativa, uma projeção que nós ainda não temos com precisão, mas ele vai gerar em torno disso, aí, de pelo menos 35 milhões. É um prejuízo muito grande, né, sem dúvida nenhuma, enfim, que vamos ter que enfrentar junto, né, assim como todo o Estado está enfrentando enfrentando esses inúmeros prejuízos, e vamos ter que nos reconstruir, assim como o Estado do Rio Grande do Sul. Perfeito, Ivandro, mais uma vez, em nome de toda a nossa equipe, a gente agradece a sua participação aqui, muito bom escutar o seu lado e a visão da Inter com relação a essas últimas decisões da CBF, e bom trabalho para vocês por aí. Eu que agradeço, muito obrigado, sempre à disposição de conversar com vocês. Um grande abraço. Bom jogo hoje. Valeu. Obrigado. Igor, obrigada pela participação, pelas informações de bastidores. Volte em breve. Pois é, voltaremos. É só para fechar esse assunto, aproveitando a participação do vice-presidente do Inter, né? Ontem o presidente Alessandro Barcelos saiu da CBF carregando uma sacola de bolas, né, para que fosse levada para o treino, para as atividades do Internacional durante esse período fora de casa, né? Que vai ser a casa improvisada longe do Porto Alegre. Só isso um exemplo até citado pelo presidente do Fluminense, como a tragédia ela foi tão devastadora e não deu tempo nem de tentar preservar o mínimo que seja para a prática do futebol. Então, essa improvisação, essa tentativa de reconstrução fora de casa é realmente muito complicada para o Internacional como um todo. Também tem a questão da perda com sócio-torcedor, bilheteria, enfim, nesse banco de custos aí que o clube como um todo e a sociedade gaúcha vão ter que lidar daqui para frente. Por isso que sempre fica a nossa solidariedade. Perfeito, Igor. Obrigada e até breve. A gente se despede do Igor e coloca o Ricardo Perrone na nossa conversa para falar da crise nossa do Corinthians de todos os dias. O time recebe o Racing do Uruguai hoje na despedida do Paulinho, em meio à crise dos bastidores e precisando vencer para garantir essa vaga direta nas oitavas de final. Tá por aí, Ricardo Perrone? Bom dia para você. Antes da gente falar do jogo em si, da despedida do Paulinho e tal, eu queria saber como é que foi a reunião do Conselho ontem. O barraco. Bom dia. Bom dia, Domi, PVC, André. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, o meu barracômetro está quebrado, porque, na verdade, a reunião foi até que meio morna. O que aconteceu ali? O presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, num determinado momento da reunião, falou assim, olha, essa história toda da Vai de Bet e tal, aqui é o lugar para a gente discutir os problemas, não é na imprensa, é aqui. E quem tiver denúncias,
traga o documento e que a gente vai apresentar para a Comissão de Justiça do Conselho. O que não pode é ficar atacando a honra das pessoas sem documento. E só que a reunião se estendeu muito, tinha homenagem ao Joaquim Grava, o médico que dá o nome ao CT, e tinha muita coisa ali que foi sendo discutida. O presidente do Conselho deu muitas explicações sobre as atividades dele ali, e quando chegou no item várias, que era a hora do bicho pegar, já tinha dado uma esvaziada na reunião. Tinha gente que pretendia falar e acabou saindo. Algumas pessoas saíram dizendo, não vai dar tempo, mas eu vou apresentar requerimento cobrando explicações sobre toda essa história da comissão, né, que envolve a Vai de Bet, aquela matéria do Juca, que mostrou que quem recebeu a comissão fez repasse por uma empresa suspeita de laranja. Tal. Então tem gente que saiu de lá prometendo fazer requerimentos, pedidos de explicação. E aí, quando chegou nesse item várias, e o presidente Augusto Melo estava lá, né, estava presente, quando chegou no item várias, um dos poucos caras que resolveu ir falar foi o Rubens Gomes. E aí rolou aquele negócio, agora sim, né? Agora vamos ter um negócio, o bicho vai pegar. Mas o Rubens falou que por conta do adiantado da hora, ele não ia se estender nas explicações dele, não ia entrar em detalhes, mas que ele mantinha tudo o que ele havia dito sobre a gestão. Só para lembrar, ele entrou em rota de colisão com o presidente do Corinthians, falou principalmente, deu uma entrevista para a TV Gazeta, dizendo que ouviu da boca do presidente que o presidente tinha tocado a negociação com a Vai de Bet e levou um susto quando viu que tinha comissão. Ele não chegou a citar os casos, mas ele falou assim, olha gente, tudo o que eu falei eu mantenho, e quem quiser explicação individual, como está tarde, eu não vou falar aqui agora, quem quiser explicação, me pergunte que depois eu explico o que vocês quiserem. Então, foi uma situação de ele não bateu mais, não ficou mais exposto, não entrou numa briga dentro do conselho com o presidente que estava lá, e dizem que estava com uma pasta, provavelmente com documentos para rebater algumas, ou para explicar perguntas, mas deixou ali o caminho aberto para dizer, olha, eu não mudei, eu não vou voltar atrás no que eu falei. E aí o que a gente tira de tudo é que tem essa possibilidade de novos pedidos de esclarecimento e que ficou claro ali que a Comissão de Justiça está analisando o caso e que ela deve ela vai, provavelmente não, ela vai fazer um relatório sobre todo o caso e esse tema vai voltar para o Conselho. Quer dizer, foi morno, mas não acabou. A coisa vai se alongar. Quanto tempo demorou mais ou menos essa parte? Só de curiosidade. Antes de entrar a reunião, no Rubão. Antes de entrar no Rubão, ela demorou mais ou menos umas 3 horas. Foi mais ou menos por aí, porque pelo menos 2 horas e meia ali, 2 horas e meia a 3 horas, porque a reunião já terminou, acho que mais ou menos meia-noite, por aí. Ela começou às 7. O Domi, pelo que eu entendi, assim, foi primeiro a chamada às 6, segunda a chamada às 7. Quando deu 11h30 da noite, sobraram 26 minutos para os discursos finais, que foi isso que o Perrone explicou. Aí o Rubens Gomes disse que se aproximou do Augusto Melo, o Augusto Melo virou para ele e falou assim, você não vai falar mais, né? Aí ele falou, vou? Claro que eu vou. Claro que vou. E aí ele falou, do jeito que o Perrone falou, ele falou, não vou dizer mais nada porque está todo mundo cansado, mas eu ratifico tudo que eu disse, ratifico tudo que foi dito e se estendeu, enfim. Acho que foi 3 horas e meia, 4 horas, né, Perrone? Acho que foi por aí. Uma coisa que eu fiquei surpreso ontem, que eu não sabia, dos caras que são o comitê de acompanhamento do Augusto Melo, que se atendem pelos nomes de Ney, Marcelinho, que é o Marcelo Mariano, Ninja e Piscite. Tem o Piscite no Corinthians. O Piscite é o secretário, o cara que trabalha junto com o Augusto Melo. O Piscite não era o cara dos Trapalhões? Não, mas PVC, não é surpresa, né, para a gente que acompanha, que cobre bastidor do Corinthians mesmo há muito tempo, que eu lembro ali no início, mais ou menos 98, 2000, por aí, era muito forte a turma dos apelidos, que nessa turma dos apelidos veio o André Luiz, chamado de André Negão, que foi candidato à presidência agora. Então é muito comum isso no Corinthians, né? Paulinho Roberto do Ouro. Tem uma brasileira, não lembro. O Roberto Andrade, que virou presidente. Então, exatamente, todo mundo. Mané da Carne. Todo mundo por apelido ali.
Tem o Valdir Coxinha, a forte turma dos apelidos. Ó, tem um comentário aqui do Thiago Lima falando assim, ó. Então é uma reunião para olhar na cara um do outro e não resolver nada, kkk. De fato, o que eles resolveram? De fato, assim, qual medida eles tomaram nessa reunião? Nada? Não, sobre esse assunto não. Teve algumas coisas importantes ali, de relatório da Comissão de Justiça, que analisou alguns contratos, só que eu ainda estou tentando buscar, tentando conseguir esses relatórios para poder falar melhor sobre ele, mas a Comissão de Justiça analisou alguns contratos ali da gestão anterior e apresentou suas conclusões, e isso é o que teve mais ali de palpável, mais de concreto ali na reunião, né? Da Vai de Bet mesmo não teve nada, teve essa história de que ainda vai se alongar, de que a Comissão de Justiça está analisando, de que vão fazer. Acho que a presença do Augusto Melo foi importante lá, né? Porque o cara, bom, tô aqui, se alguém perguntar, eu tô aqui. E de fato, como o PVC falou, diz que teve mais gente ali que pediu também para o Rubão evitar ir lá e botar mais lenha na fogueira, mas ele falou, não, eu vou lá falar, eu vou. E foi, mas também não explodiu mais nada, não. Agora, o que eu acho que seria importante, o Corinthians é vítima, né? A partir do momento em que há um depósito para a rede social mídia e a rede social mídia deposita para uma empresa que não existe, o Corinthians é vítima por ter pago alguém que pode ter feito um depósito irregular. Não entendo bem como é que seria o trâmite disso, Perrone, mas assim, o que precisa fazer é um siga o dinheiro. Você vai seguir o dinheiro e você vai entender se esse dinheiro, depois do depósito na Nelway laranja, se esse dinheiro voltou para alguém dentro do Corinthians ou não voltou para alguém. Para isso, alguém precisa seguir o dinheiro. Quem vai seguir o dinheiro? O Ministério Público. Como é que o Ministério Público entra nessa história? Essa Comissão de Justiça indicar ao Corinthians que abra um inquérito policial. E aí você vai seguir o dinheiro e vai ver para onde foi parar, se esse dinheiro voltou para alguém. E aí, se tiver voltado, alguém vai ter que explicar de fato. Porque se você disser o resto da vida, não, mas o dinheiro entrou na conta da empresa laranja, e não seguir para onde foi o dinheiro a partir dali, não vai acontecer nada. Não, é exatamente isso, PVC. E o Corinthians, ele pediu, né, o diretor jurídico, o Jung, que saiu, ele tinha recomendado que o Corinthians contratasse uma empresa para fazer uma investigação sobre o caso. Daí eu conversei com uma pessoa lá no Corinthians que estava me explicando exatamente isso. A Ernst Young vai fazer essa investigação, eles chamam de investigação empresarial, só que ela não pode fazer isso que você falou, PVC, né? Ela não tem o poder de seguir o dinheiro, porque ela não pode quebrar sigilo bancário de ninguém, então ela não vai esclarecer o que o Corinthians precisa saber. O que eu acho importante é que o Corinthians saiu de um momento inicial que ele estava inerte, que ele falava, eu não tenho nada a ver com isso, para se colocar no papel de, não, eu quero saber o que foi feito com esse dinheiro que eu mandei. Quero saber, porque se você conversar com qualquer torcedor do Corinthians, ele vai falar para você, eu quero saber se tem gente usando o Corinthians com atitudes criminosas para ganhar dinheiro. E naquele primeiro momento que o Corinthians fala, se tiver alguma coisa a gente leva para o conselho, o Corinthians não demonstrou interesse. Esse interesse de falar, opa, peraí, tem alguém usando a gente aqui para fazer rolo? Então acho que já teve uma mudança meio que na marra, mas foi uma mudança importante de comportamento. E aí, no conselho de tudo isso que a gente discutiu, o grande problema é se a coisa virar só ataque político. Né? Se virar só ataque político só porque eu quero desgastar a gestão do Augusto, aí não vai funcionar. Mas se realmente todo mundo sentar ali e chegar a esse ponto de, olha, tem uma coisinha aqui para levar para o Ministério Público, aí vai ser importante para o clube. Não adianta só ficar no ataque ali para desgastar o adversário político. Perfeito. Vamos ver se isso vai acontecer, né? E em meio a tudo isso, tem um jogo importante hoje. Vou pedir para o Homer colocar na tela a tabela do grupo. O Corinthians tem 10 pontos em 5 partidas e precisa vencer para ultrapassar o Racing, que é o líder com 11, e aí ficar em primeiro lugar, que vai direto para as oitavas, né, entre os 16 melhores. Se tropeçar em casa hoje, aí é obrigado a disputar aquele playoff para buscar a vaga. E nesse jogo importantíssimo,
PVC, teremos a despedida do Paulinho, o último remanescente do título mundial de 2012. Agora acabou. No ano passado tinha o Alessandro como diretor, tinha o Fábio Santos como lateral esquerdo, tinha o Cássio, que foi embora, foi o penúltimo. O Paulinho ontem anunciou o que não vai renovar o contrato e vai embora. Tem uma especulação, uma informação de que ele poderia ir para o Cruzeiro. O Cruzeiro desmente que o Paulinho esteja nos planos para jogar pelo Cruzeiro. De qualquer maneira, hoje vai haver a despedida. E toda a lembrança de tudo que foi importante. Por exemplo, o gol da vitória contra o Vasco. A gente lembra sempre, o gol do jogo contra o Vasco. A gente lembra sempre do gol marcado pelo Cássio, ao impedir o Diego Souza de marcar, mas o gol da vitória foi o gol do Paulinho. Aquela cena incrível com o Tite na numerada do Pacaembu e o Paulinho marcando no último instante, que levou o Corinthians para a semifinal contra o Santos. E fica muito claro assim que a escolha do Paulinho foi uma escolha porque já tinha uma conversa muito adiantada, inclusive eu e Bruno Andrade, a gente publicou aqui no UOL um acerto verbal, um acordo já encaminhado para uma renovação até o final do ano. E aí depois vem uma mudança de cenário, e essa mudança de cenário se dá muito ao que o Corinthians está vivendo hoje, né? O Corinthians hoje vive um momento de turbulência, de renovação, e que coloca em xeque os ídolos. Os jogadores de 2012 estão em xeque, né? Saída do Paulinho não é à toa, saída do Cássio não é à toa, e o Fagner, quando eu entrevisto o Fagner na saída de campo, na classificação da Copa do Brasil, ele deixa aberta a possibilidade de sair do Corinthians, né? Aquele papo, vamos ver o que vai acontecer, tem que ver com os meus empresários, por mim eu cumpriria meu contrato, aquela coisa protocolar, mas nas entrelinhas deixando tudo muito no ar. Então, essa escolha do Paulinho, essa não renovação, se dá a esse momento turbulento do Corinthians fora de campo. Por mais que o Antônio Oliveira diga que não entra no CT, na entrevista que a gente exibiu ontem, fica esse ar de que o Corinthians, nos bastidores, não está muito bom para quem está jogando dentro de campo. A pressão tem o peso 2, ainda mais para os ídolos. Domi, lembrando que a entrevista está disponível, Zona Mista do André Hernan. Diga, Perrone. Não, só para ilustrar um pouquinho, o PVC falou do gol do Paulinho contra o Vasco, só para ilustrar a importância dele naquela campanha, naquele time. Eu lembro que no Japão, durante o Mundial, eu parei num ambulante ali que estava vendendo cachecol do Corinthians. E aí eu fui olhar o cachecol. Aí virei o cachecol assim, tinha o rostinho de quem, o nome de quem? Do Paulinho, e era um ambulante que não era brasileiro, era inglês, conversei com ele e tal. Então os caras ali da Inglaterra identificaram que o cara para eles comercializarem era o Paulinho. Então, só para ilustrar a importância do cara, né? Boa, perfeito. Tem um comentário aqui do Paulo Ricardo Lázaro falando, a gente tá, um emoji que vocês imaginam qual seja, para quem comanda o Corinthians. A gente quer time forte e título. Meu amigo, Paulo Ricardo, mas é exatamente por isso que a gente fala tanto da politicagem, porque só teremos um time forte e títulos com um time organizado nos bastidores. Não é à toa que Perrone está fazendo hora extra aqui no de primeira semana inteira e provavelmente volta amanhã, né, Perrone? Não, então, eu estava pensando nisso. Vamos fazer o perfil do Piscite. A volta, a turma dos apelidos, parte 2. Não, eu estava pensando nisso. Se tem um lado positivo essa crise, é que eu tenho oportunidade de encontrá-los mais vezes, de participar mais vezes aqui. Então, enquanto ela durar, pelo menos eu vou ter isso, poder participar mais aqui. Boa, valeu. Até amanhã, então, provavelmente. Um beijo. Valeu, beijos.